E estamos de volta com o nosso programa Universo Mais. Lembrando que nós já iniciamos o nosso concurso de maquiagem de Halloween. No finalzinho desse bloco a gente mostra como está a preparação da make do Vinícius. O Vinícius Barbosa, que vem lá de Dourados, está maquiando a Isadora. Tá ficando linda, hein? No finalzinho do bloco a gente mostra para vocês. Na semana que vem tem mais participantes. Ao longo das semanas a gente vai mostrando para vocês. E no dia 31 de outubro a gente vai revelar quem será o grande vencedor, vencedora desse concurso de maquiagem de Halloween. Quero mandar meu beijo também para você que nos acompanha através das redes sociais, lá na página TV Cultura Paulista, na página Daniele Marques, no Instagram Dani Marques01. Então acompanhe, faça suas perguntas, participe conosco, tá certo? E agora eu quero falar para você lá da Vila Copos, porque celebrar, comemorar todas as conquistas das nossas vidas é muito importante. Desde o aniversário, bodas, até uma grande realização, e para isso você conta sempre com a Vila Copos. Olha lá você encontra fácil estacionamento, localização privilegiada, bem no coração da Vila Xavier. Vila Copos, porque a vida é uma festa e olha, lá você encontra de tudo, inclusive segundona, dia mundial aí da dieta, lá você tem um setor completo de produtos light e naturais. Vila Copos, vá para lá, fica aqui na Vila Xavier, bem pertinho da nossa TV. Você vai adorar com certeza. E agora eu quero chamar ela, Ana Magnani, ela que é bonequeira, pedagoga, entre várias outras especializações, que se fôssemos ficar aqui falando tudo, acho que daria meio programa. Vem, Ana, e a gente vai conversar sobre um tema bem importante, né, Ana? Eu acho. Pode sentar, fique à vontade. Muito obrigada. Deixa eu colocar a sua água aqui, ó. Ana, a gente vai falar dessa relação da boneca com a criança, né? Sim. Eu acho importante a gente voltar a dialogar sobre isso, porque a infância, hoje em dia, ela tem se reconfigurado e a gente ainda tem um olhar muito romântico quando a gente olha para a criança e para a boneca. A gente parte do nosso lugar, né, de como nós brincávamos, e nós não entendemos como hoje as crianças brincam. É verdade. Né? E como elas produzem aprendizagens enquanto brincam. Eu acho que eu peguei bem a fase da transição, porque sempre brinquei muito de boneca. Acredito que até o início da minha adolescência brincava ainda de boneca. E aí, às vezes, eu deixava a boneca um pouco de lado para brincar com um bichinho virtual. Sim. Se uma criança de hoje pegar um bichinho virtual, vai falar que sem graça é isso, né? Não é? E para nós foi o primeiro contato com o eletrônico, com o virtual. Foi. Eu peguei essa fase da transição. E você acredita que as meninas ainda hoje, meninos, ainda brincam de boneca? Brincam muito com bonecas, mas o que nós estamos perdendo é o que eles chamam de mediação. É o adulto se aproximar do brincar com bonecas e produzir aprendizagens também, enquanto a criança brinca. Porque é importante ela brincar de forma espontânea, mas também é importante que os adultos estejam de olho para ver que tipo de aprendizagem a criança está produzindo. Certo. Esse estar de olho e a participação também é muito importante, Sim. Porque a criança ela pode se sentir às vezes sozinha, se a mãe, se o pai não participa de uma brincadeira. Na verdade, com o advento da tecnologia, as crianças estão ficando cada vez mais isoladas dentro de dispositivos tecnológicos. Elas brincam sozinhas. Agora é muito difícil a gente ver uma criança brincando em grupo, numa rua, numa casa. É verdade. As crianças estão mais isoladas, mais individualistas. E as brincadeiras que estão sendo produzidas nesse dispositivo, ela oferece uma formação diferente para a criança. Eu estava até brincando que a gente tem que pensar que nós estamos delegando para a máquina a função de humanizar as nossas crianças. E máquina é tecnológico, é um dispositivo, e ele não pode humanizar crianças. Sim. Quem humaniza a criança são outros seres humanos. A criança precisa brincar com outras crianças, ela precisa brincar com os adultos, voltar a contar histórias, criar histórias, porque nós estamos perdendo esses processos mentais.
a formação de uma imaginação, a formação da concentração, a formação da memória. São todos processos que se formam durante a infância. E essas brincadeiras de antigamente, elas estimulam a criatividade. Muito, porque a gente monta histórias, monta situações, e o eletrônico ele já dá tudo pronto. Sim. Não exige aquele esforço mental, né? Já está tudo ali, você vai passando de fase, tudo bem. De certo modo, precisa para que você consiga vencer aquela etapa, mas é diferente de você criar um cenário, imaginar aquilo que não tem ali físico mesmo, você criar um cenário. Sim. Isso tudo enriquece a criança, não enriquece? Muito. Se você pensar, essas brincadeiras, eu me lembro, e aí vamos por uma narrativa romântica, que eu brincava com bonecas e criava histórias. Eu tinha uma boneca que num momento era princesa, no outro ela podia estar no mar sendo uma sereia. E hoje a criança, através dessa mudança que nós tivemos, ela precisa de bonecas específicas para brincar de brincadeiras específicas. Sim, tem que ser a sereia a Barbie mesmo. sereia, Exato. sabe? A história já está pronta junto com a boneca. E esse processo de invenção, de imaginação, de criação, não faz mais parte desse repertório. Exatamente, os gráficos dos videogames cada vez mais reais. Parece Sim. que você está jogando dentro de um filme. Mas aí a gente tem que pensar uma outra coisa, Dani. A criança, ela está com dificuldade em lidar com a perda. Porque o dispositivo tecnológico, ela proporciona à criança a possibilidade de deletar aquilo que não interessa a ela. Ela recomeça. Não é com uma brincadeira com outras crianças que ela vai ter que ouvir que ela é ruim mesmo, que ela perdeu, sabe? Aquela coisa que a gente pegava a bola e voltava para casa muito emburrado e bravo. E que faz parte da vida, né? Faz parte, você aprende a lidar com as situações do futuro, as frustrações, as negações. Que também compõe a nossa construção como ser Sim, humano. são necessárias. Exatamente. E ocorrem durante essa infância, durante esse brincar. Tem um pesquisador que ele fala que dos 2 aos 7 anos, o processo educativo mais importante da criança é o brincar. Que através do brincar, a criança vai se apropriar do mundo adulto e vai inventar sua nova representação de mundo. Ela vai construir suas representações de mundo. Então, a criança precisa, nessa fase, produzir possibilidades de mundo. Através do brincar, ela vai virar. A gente virava bicicleta e fazia que era carrinho de pipoca, pegava uma bandeira e saía cavalgando. Tudo isso são processos necessários na infância, que infelizmente nós estamos perdendo. Eu entendo. Nós estamos muito mais sobrecarregados, né? Mães e pais estão com um dia muito mais corrido e tá difícil estar ali junto com a criança, produzindo, mediando, conversando, oferecendo possibilidades. Mas nós temos que achar um tempo. Pode ser curto, mas tem que ser de qualidade, não é, Sim, Ana? sim, precisa. Eu tive contato com uma escola, depois eu passei a estudar sobre essa escola e digo que quando eu tiver filhos, é para lá que eu vou mandá-los. Que é a escola Waldorf. Meus filhos estudaram lá. Não é maravilhoso? Muito, muito. E traz exatamente isso. As crianças sobem em árvores, brincam na terra. São aprendizagens necessárias na infância. Sim. É o que produz mais aprendizagens. Hoje nós estamos produzindo mini-adultos, muito cedo, que estão perdendo um tempo precioso e aprendizagens que são preciosas na infância. Exatamente. Eu costumo dizer, por que na adolescência o filho choca com os pais? Porque ele consegue enxergar que ele sabe tanto quanto o pai e a mãe. Hoje, até mesmo aquela criança que está estudando numa escola particular e os pais não tiveram condições, muitas vezes tem alguns tipos de coisas que criança de 7, 8 anos já sabem que o pai e a mãe não sabem. E quando isso se choca, aquela desconstrução do meu herói, da minha rainha, é muito mais cedo, não é? Na verdade é. E tudo isso, e aí a gente volta para a velha discussão. Eu falo que eu não sou contra a tecnologia, mas eu acho que a gente tem que achar um meio termo para a tecnologia.
Qual é o limite dela? Porque as crianças não estão tendo limite no tempo que elas estão inseridas dentro da tecnologia. Elas estão ficando o tempo todo e não tendo outras possibilidades. E a tecnologia produz aprendizagens na criança. Só que são aprendizagens não humanas. E ela está tendo dificuldade nos relacionamentos. Então, os choques que acontecem também são produtos dessa inserção. A criança está tendo um mundo muito ampliado, ela não está sendo mais protegida, porque ela tem acesso ao mundo todo, dentro de um dispositivo tecnológico, ela vê tudo. Não tem mais limite do que a criança não ver. Os pais eles estão se enganando quando eles pensam que a criança não vai ter acesso a conteúdos que não são adequados para a idade dela, porque ela tem acesso. Esse é o mundo tecnológico, ele abre as fronteiras e a criança tem acesso a tudo. E muitas vezes ela não está preparada para lidar com as informações que ela está recebendo. A violência, a sexualidade, tudo está vindo muito cedo e as crianças não têm condições de processar isso. Isso é produzir uma adultização dessas crianças. Sim, sim. Nós temos perguntas de alguns telespectadores quando souberam do tema. O que a boneca Barbie ensina? Vixe, bom. Nós estamos falando de uma boneca que ela traz um conteúdo já grudado nela. Ela traz um mundo já certo da Barbie. A criança, ela está sendo ensinada a se pensar dentro daquele mundo que já está pronto para ela. Então, a ter aquela casa, a ter aquele avião, aquele carro, aquele corpo. Tudo isso está sendo produzido de aprendizagem para essa criança. E outra coisa que nós estávamos até outro dia, acabamos rindo, porque qual é a grande fala hoje em dia? A criança não namora. Só que a Barbie namora. E a Barbie tem problemas sentimentais, porque enquanto ela está namorando um, ela está paquerando o outro. Então, essa aprendizagem que está sendo produzida através do brincar com a Barbie, se não tiver um adulto conversando com a criança, explicando o que está acontecendo, que aquilo é um mundo imaginário, que não é todo mundo que tem acesso àquele mundo, àquela casa, àquela realidade, que nossos corpos são diferentes, que nós temos formas diferentes de ser, essa criança vai se apropriar de uma imagem que ela nunca vai ser. E aí eu tenho um exemplo para dar. Eu tenho uma amiga muito querida, que é a filha dela, quando foi fazer aniversário de 5 anos, ela me pediu, olha, não quero sua boneca esse ano, porque eu faço bonecas de pano, né? Ela falou, não, eu quero uma Barbie. Ela é uma menina negra. E eu fui procurar uma boneca negra para dar a ela de aniversário. Achei. Nós temos que pensar que no Brasil, um país com mais de 54% da população negra, só 3% das bonecas são produzidas com outra cor de pele que não seja branca. Exatamente. E aí, o que nós estamos negando a essas crianças? Um pertencimento, uma identificação. Eu olho para uma boneca branca e eu vou querer ser branca, porque aquilo é a norma, aquilo que é bonito. E aí eu achei uma boneca negra, Barbie, empacotei, levei... Mas me fala uma coisa, essa boneca negra tinha um cabelo liso ou enrolado? Essa que eu achei enrolado, mas normalmente tem cabelo liso. E não tem os traços fenótipos. Ela traz os traços, mesmo as bonecas negras, trazem os traços faciais da pessoa branca. Então, o nariz mais estreito, a boca menor. E isso produz na criança uma negação. Eu quero ser. E essa menina fez isso. Na hora que ela abriu a boneca, que ela estava sorrindo, o sorriso morreu. E ela olhou para mim e falou, tia... Essa não é a Barbie, essa é a amiga da Barbie. Eu quero ser a Barbie. Ela nunca vai ser a Barbie, porque ela traz um outro corpo. E ela precisa se ver representada na boneca. E aí é outra questão, a importância da criança ter acesso a bonecas que tragam as marcas dela, o corpo dela. Sim, sim. Na minha época tinha uma outra boneca que era um pouquinho mais de acordo com o real, que era a Suzy. Não tão magra, um rosto mais arredondado. Mais adolescente. Exato. Ela não é mulherão. A Suzy tinha um corpo mais adolescente, né? Mas não fez sucesso.
Porque a Barbie assumiu já um papel de ícone. Ninguém questiona mais a Barbie. Olha que interessante. Ela surge em 59, ela tem 60 anos. Sim. E ela não é questionada mais. Ela se tornou um ícone. E hoje você acompanha páginas, perfis em redes sociais te ensinando a se vestir como a Barbie. A criança se maquiar como a Barbie. A criança se comportar como a Barbie. Existem até algumas pessoas com distúrbios mentais fazendo plásticas. Tem aí o homem, acho que ele é brasileiro, que quis fazer várias plásticas para chegar perto da fisionomia do Ken, né? Sim. Aí já é demais, né? Temos mais uma pergunta aqui. Podemos criar bonecas com elementos da natureza, com objetos? Já sei sua resposta, né? Sim. E devemos, né? Porque voltar para a natureza e trazer para a criança possibilidades de criação é essencial para o desenvolvimento dela. Nós não lembramos, porque eu não tive esse acesso também, mas a fazer bonecas com espiga de milho, fazer bonecas até com o caroço da manga, porque quando a gente chupa a manga, ela fica com aqueles fiapinhos, já são o cabelo da boneca, sabe? Ai, que massa. Então, essa criação, essa inventividade desenvolve a criatividade na criança. É muito importante ela partir de gravetos e poder criar bonecos. Fazer bichinhos de batata, isso eu fiz. Ai, que delícia. Pegar retalho de costura da avó, né? Sim. Minha avó não costurava muito, mas sempre que eu ia na costureira com ela, eu pedia os retalhos ali e fazia as roupinhas da minha Barbie. Mas é isso, não é? É isso. Sim, sim. Agora, uma outra questão. Meninos podem brincar com bonecas? Que a gente está aqui retratando muito da menina, né? E aí, o que você me diz? Meninos precisam brincar com bonecas. Meninos precisam se apropriar dessa nova configuração do que é ser homem. Que vai ser pai, que vai ajudar no cuidado, que vai ser tio, que vai ser amigo, que vai lidar com a criança sob alguma forma. E o menino também produz aprendizagens com brincar com bonecas. Não só com bonecas, mas também com bonecos. Tá? Ele vai se apropriando. Hoje nós temos um modelo de boneco que é para menino. Nós temos algumas fotos, né? Temos sim. E daqui onde a gente está fica um pouco difícil para visualizar, mas pode colocar no ponto pra gente, vou pedir, vem para cá. Ó. Essa é Matrioska, é uma boneca russa que a gente pode trabalhar com as crianças, contando um pouco do que é ser mulher e trazer as próximas gerações. Sim, aliás, pode passar um pouquinho mais devagar, volta na imagem anterior. É muito interessante a boneca russa, porque a gente, através dela, fala do eu sou, né? Porque do feminino. Mas não tem como negar, né? O adolescente que há no adulto, o pré-adolescente que há no adolescente, a criança que há no adolescente, né? O bebê ali é a primeira fase da infância. Sim. E assim forma a nossa composição através de cada bonequinha que ela vai dentro uma da outra, né? Sim, sim. Muito legal. Pode passar para o próximo. A Bayomi. Essa você já ensinou no programa. Eu já ensinei e assim volto a frisar a importância. Essas bonecas, elas têm história. E quando nós fazemos qualquer boneca dessas com uma criança, nós temos que contextualizar, nós temos que contar a história desse povo para depois fazer a boneca e contar a história, porque senão ela não tem sentido. Sim. Cada boneca traz o sentido do povo onde ela foi desenvolvida, né, onde ela foi criada. Linda. O que mais nós temos? E é muito fácil fazer a Bayomi, né? Ela é só 2 retalhinhos. Os meninos brincando com bonecas, né? E aprendendo, se apropriando de um mundo adulto. É muito importante essa aprendizagem. Sim, então depois cresce. Eu não tenho coragem de segurar, não tenho coragem de... Cresce assim, depois que tem filho, né? Não tem coragem de dar banho, porque isso ficou muito com a mulher. É marcado que é a mulher que faz. A menina negra que tem a boneca que a representa, né? Então esse pertencimento, essa representatividade é muito importante para formar a consciência do eu sou. Sim, quem eu sou. Temos mais? Linda essa, não? Linda, não é? Muito bonita.
Tem mais alguma? Acho que tem. Ah lá, Barbie e seu mundo, seu padrão de beleza, que nós precisamos desconstruir, né? Exatamente. Se a gente for ver, uma pequena população, né, tem esse padrão real. Aí Olha uma aí. criança brincando Essa é com a uma boneca que você adora, não é, Ana? Eu gosto de boneca de Olha pano. lá, linda. Muito gostoso. As bonecas imaginárias. Pegaram um pedacinho de pau, colocaram um tecido. Olha quantas histórias dá para contar. Exatamente. A E a criança criança precisa. criar também, ajudar a montar. E começar a criar suas próprias histórias. É muito importante isso. Exatamente. Olha lá a bonequinha de espiga de milho. Ai, que barato. Só que a espiga tem que estar seca, tá, gente? Porque senão chama mosquinha. É, Aí fica põe lá no difícil. sol pra... Muito bem. Mas é isso. É voltar a propiciar à criança a possibilidade de brincar. E isso é um exercício que começa a partir dos pais, né? Porque A muitas partir vezes, dos pais. mas minha filha não gosta, não liga, mas e aí? Isso, ok, como você disse no início, é legal que comece de uma forma espontânea, mas pode também começar de um estímulo ali dos pais. Não, precisa começar com estímulo, porque a criança, ela não entende o que é aquele objeto, é só um objeto sem sentido para ela. Tanto que se você der uma boneca com uma caixa e a mãe vem toda feliz, rasga o papel, abre a caixa, tira a boneca, a criança vai brincar com a caixa. Porque a caixa teve sentido, ela viu a mãe brincando com a caixa. Então, ela precisa que um adulto mostre a função daquele objeto para ela. O que é aquele boneco? O que eu faço com aquilo? Quando eu sou bem pequeno, eu não sei ainda isso. Eu preciso que alguém me ensine. Então, o brincar, ele não é inerente à criança. A criança não nasce sabendo brincar, gente. Ela precisa que um adulto ensine ela a brincar. Por isso que ela vê a mãe com o dedo no celular desde cedo, ela vai imitar a mãe. Ela vai ficar com o dedo desde cedo no celular, porque é isso que estão ensinando para ela. É isso que ela tem para imitar. Então, se você oferecer outras possibilidades para ela, se você ampliar o mundo dela, ela vai ter um repertório muito maior. É verdade, é verdade. Ana, muito obrigada. Foi um Obrigada a prazer você. bater esse Prazer papo foi com todo você. meu, viu? Com certeza vou guardar muito disso quando tiver a minha filha. Tati. Ou meu filho. E use.